Sabe aquela mensagem super simples que acabou virando um verdadeiro desastre no trabalho? Uma tarefa corriqueira que virou um caos por causa de um pequeno mal-entendido? Olá e boas-vindas à nossa análise de hoje. Acho que todo mundo que já trabalhou em equipe conhece essa dor universal, a facilidade absurda com que as mensagens se distorcem. Uma palavrinha fora do lugar, um tom de voz um pouco mais apressado e pronto. O que era para ser um simples bom dia vira um problemão na empresa. A nossa apresentação de hoje é exatamente sobre isso. Nós vamos desmistificar essa tal de comunicação humana e empresarial. O nosso foco aqui é entregar as chaves para que a gente consiga dominar a arte de se comunicar, eliminar os ruídos do dia a dia e, principalmente, superar aqueles medos paralisantes de falar em público. É um material feito para impulsionar o sucesso profissional, garantindo que a primeira impressão deixada seja sempre a melhor possível. Para chegar lá, a gente tem um roteiro bem prático. O processo, cuidado com ruídos, verbal e não verbal, superando bloqueios e, por fim, os segredos da apresentação. Bem direto ao ponto. Então vamos começar com a primeira parte, o processo da comunicação. Olha, a comunicação não é só abrir a boca e sair falando. É tipo um quebra-cabeça. O transmissor codifica a ideia, ela viaja por um meio e quem está do outro lado precisa decodificar isso. E o detalhe mais importante de todos é a volta, o feedback. É um ciclo contínuo de envio e validação. Se não tem essa via de mão dupla, o ciclo simplesmente quebra. E isso bate certinho com o que o autor Chiavenato diz. Para ele, a comunicação é a troca de informações com o objetivo de tornar uma mensagem comum a todos os envolvidos. O pulo do gato aqui é o seguinte: se não teve compreensão mútua, se quem ouviu não entendeu exatamente o que foi dito, bom, a comunicação não aconteceu de verdade. Falar sozinho definitivamente não é se comunicar, né? Para essa mágica toda acontecer, a gente tem 5 peças principais no tabuleiro. Temos o emissor, que emite a mensagem, o receptor, que vai decodificar, o código, que é o conjunto de signos ou palavras que a gente usa, o canal, que é o meio físico, tipo e-mail, a própria voz, e, claro, a mensagem em si. Se uma só dessas pecinhas falhar, a ideia despenca antes mesmo de chegar ao destino. Avançando para a nossa segunda parte, cuidado com os ruídos. Sabe essa interferência gigante no meio do caminho? Pois é, segundo a teoria de Gessner, o ruído é literalmente qualquer desvio que provoca o mau entendimento da mensagem. Podem ser falhas chatas na fala ou na escrita, e vamos ser sinceros, muitas vezes esses desvios acontecem simplesmente porque quem está emitindo a mensagem não dá muita bola para como elabora aquele aviso ou e-mail rapidinho. E o resultado prático disso no dia a dia é até engraçado, se não fosse trágico. Imagina a cena, o chefe pede o número de um pedido feito por um funcionário, o Zé. O ruído entra em ação e de mês em mês o telefone sem fio vai rolando. Quando a gente vê, a equipe inteira acha que vai ser demitida. É a tempestade perfeita causada por mensagens mal elaboradas e pela falta de atenção na hora de ouvir. Isso nos leva à seção 3, o lado verbal e o não verbal da coisa. A comunicação verbal é aquela super explícita, é a fala numa reunião, é o texto de um relatório. Mas no outro prato da balança, a gente tem um gigante silencioso, a comunicação não verbal. Ela está na nossa postura, na direção do nosso olhar, nos gestos. Na grande maioria das vezes, o jeito que a gente inclina o corpo fala muito mais alto do que o nosso tom de voz. E o mais maluco sobre o lado não verbal é que ele nem sempre está sob o nosso controle. Um aperto de mão a gente escolhe dar, claro. Mas e aqueles gestos involuntários? Aquela mão que não para de rabiscar no papel durante uma reunião tensa, ou ficar balançando a perna e mexendo nas chaves no bolso. Esses pequenos detalhes gritam para o público toda a atenção e o nervosismo daquele momento. Agora vamos para a seção 4, que é fundamental, superando bloqueios. Muitas vezes, a raiz da nossa timidez ou insegurança vem lá do passado, de alguma bronca ou corte brusco que a gente tomou ao longo da vida. Mas como a gente desarma isso? O material traz um plano de ação em 4 passos. Primeiro, faça uma análise e entenda a origem desse bloqueio. Segundo, não culpe ninguém pelo passado. Terceiro, crie um plano de autotreinamento para superar a barreira. E o quarto, que eu acho sensacional, transforme essas dificuldades no seu combustível para melhorar. E se bater aquela dúvida achando que é impossível, lembra que o medo de falar em público é extremamente comum. A verdade libertadora é essa. Até os maiores palestrantes sob os holofotes sentem aquele famoso frio na barriga.
A grande diferença é que, com muita prática, eles pegam essa pequena dose de nervosismo e adrenalina e usam a favor deles, para manter o foco e a energia lá no alto durante a apresentação inteira. O que nos traz para a nossa quinta e última sessão: os segredos para uma apresentação de sucesso. A confiança começa literalmente no corpo. Pés firmes no chão, ombros para trás para o ar circular direito. E uma dica muito curiosa das fontes é sobre relaxar os músculos, especialmente o maxilar. Deixar a boca levemente aberta, como se fosse pronunciar a letra A, dá uma sensação ótima de bem-estar. A nossa voz é a arma principal. Respirar bem, variar a entonação e enfatizar as palavras-chave traz muita clareza. E os gestos precisam ser naturais e poucos. Nada de ficar falando com as mãos o tempo todo. Use só para sublinhar algumas ideias de vez em quando. E além de cuidar do corpo físico, tem a atitude de palco. A regra de ouro é: nunca finja. O público percebe na hora quando está sendo enganado. Haja com sinceridade e deixe o entusiasmo transparecer de verdade. Prefira frases mais curtas e simples, dando pequenas pausas para as pessoas absorverem cada ideia. É essencial também manter um contato visual variado, sem ficar encarando só o teto ou uma pessoa só na plateia. E por último, não tente decorar o seu discurso palavra por palavra. Entenda bem a ideia central e, se precisar, tenha os cartõezinhos de anotação na mão. No fim das contas, quando a gente junta o corpo relaxado, a atitude certa e aprende a cortar os ruídos da mensagem, a gente atinge o objetivo real de tudo isso. É sobre criar pontes. Comunicar-se de forma clara, com sinceridade e sem aqueles bloqueios do passado resulta em relacionamentos interpessoais incrivelmente mais fortes, mais saudáveis e pautados no respeito em qualquer ambiente profissional. Então, para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Com todo esse conhecimento nas mãos, sabendo como evitar ruídos e dominando as técnicas físicas e mentais, que tipo de primeira impressão vai ser deixada amanhã? Comunicação definitivamente não é uma mágica que uns têm e outros não. É pura prática e habilidade. Muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação e até a próxima oportunidade de aprender juntos.